Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Paz e bem, irmãos e irmãs, que a luz de Deus ilumine o seu dia. Estamos na véspera de Pentecostes. Nos aproximamos do fim do tempo pascal, nesta liturgia da manhã de sábado, com o coração aberto ao dom do Espírito Santo. A liturgia nos conduz ao encerramento do livro dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho segundo João. São textos que falam de missão, de testemunho fiel até o fim e da presença discreta, mas poderosa, do ressuscitado entre nós. Neste contexto de espera pela vinda do Espírito Santo, abramo-nos ainda mais da sua ação poderosa e celebremos com fé na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala como Paulo permaneceu firme na missão de anunciar o reino de Deus e a salvação em Jesus, até os últimos anos de sua vida. Cheio do Espírito, nada era capaz de impedi-lo de anunciar a boa nova. Com o salmista, cantamos que aqueles que possuem retidão em seu coração hão de ver a face de Deus. O Evangelho de hoje fala da importância de não ficarmos questionando a missão de nossos irmãos, mas sim olharmos para a nossa própria missão. Assim como cada apóstolo tinha o seu modo de glorificar a Deus, cada um de nós também tem um talento, um ministério, um dom colocado a serviço. Irmãos, fortaleçamo-nos e busquemos nos revestir do Espírito de Deus, para com coragem sermos fiéis à palavra de Deus, respeitarmos os diferentes serviços e nos apoiarmos enquanto irmãos e irmãs em Cristo. Amanhã, celebraremos a efusão do Espírito que dá continuidade à missão de Cristo por meio da Igreja. A missão não termina com os apóstolos, mas continua com cada um de nós. Por isso, neste sábado, somos chamados a preparar o coração, deixar o Espírito escrever novas páginas da história da salvação em nossa vida. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Vinde, Espírito Santo, e enchei os nossos corações. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração. Nesta véspera de Pentecostes, nós nos colocamos diante de ti com humildade. Nós te pedimos que tu prepares o nosso interior. Tira de nós a pressa, o ruído e a dispersão. Dá-nos silêncio por dentro para escutar a tua voz. Tu conheces as nossas prisões, nossos medos, nossas feridas, nossos pecados repetidos, nossos desânimos. E sabe como às vezes nós nos sentimos limitados. Mas tu nos mostras hoje que o Evangelho não se prende. Mesmo nas dificuldades, a tua graça encontra caminho. Fortalece-nos, Senhor, para que nós não desistamos de anunciar o bem, de viver a verdade e de permanecer fiéis. Derrama sobre nós o Espírito Santo, renova nossa fé, reacende a nossa esperança, purifica o nosso amor. Que nós sejamos testemunhas alegres, com um coração novo, capaz de servir, perdoar e recomeçar.
Dá-nos um olhar simples e fiel, para reconhecer Tua presença e seguir os Teus passos. Fica conosco e nos prepara para o dom de Pentecostes. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor fortaleça sua fé e prepare seu coração para a grande festa de Pentecostes. Um sábado abençoado para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem. Aleluia, aleluia.